Meus queridos irmãos e irmãs, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já sentiu como se estivesse afundando em algo que não consegue controlar? Talvez um peso invisível, uma correria constante, tanta informação que mal dá para respirar? Sabe, desde os tempos antigos, Deus nos deixou histórias que não só ensinam, mas que nos fazem refletir profundamente. Lembra do dilúvio? Aquele momento em que a terra, tomada pela corrupção e pelo caos, foi purificada pelas águas. E viu Deus que a terra estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Gênesis 6:12. Mas agora eu te pergunto, será que a gente está vivendo um novo tipo de dilúvio, não com água, mas com algo mais sutil e talvez ainda mais perigoso? Um dilúvio que nos afoga em telas, notícias, distrações. E no meio disso tudo, cadê a nossa arca? Onde está o espaço que nos salva e nos conecta com Deus? Será que chegou a hora de construir uma nova arca, não de madeira, mas de fé, de propósito e de amor? Olha ao seu redor. Parece que estamos cercados por pessoas, mas na verdade, cada um vive isolado em sua própria bolha, não é? É como se o amor estivesse esfriando, como Jesus nos alertou. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mateus 24:12. Quantas vezes você já viu famílias sentadas à mesa, cada um perdido no próprio celular? Aquela troca de olhares, as risadas, o calor humano, tudo substituído por um silêncio gelado. As redes sociais, que prometeram nos aproximar, viraram arenas de disputa, cheias de gritos e mágoas. Como Ryan Holiday comenta em seus textos sobre estoicismo, a promessa de união se perdeu em uma busca incessante por validação e confronto. E as notícias? Parece que ninguém mais sabe o que é verdade ou mentira, como a parábola do joio e do trigo, onde tudo fica misturado. A enxurrada de informações cria um ambiente caótico, como descreve Alain de Botton, onde o excesso nos deixa paralisados e incapazes de distinguir o essencial do supérfluo. E o planeta? Ele clama por socorro, mas nós estamos tão anestesiados pelas telas que mal conseguimos ouvir. Como Oliver Burkeman sugere, essa desconexão com a natureza não é só uma perda ambiental, mas também espiritual, pois nos distanciamos da criação divina e da nossa própria essência. E nós estamos cada vez mais ansiosos, mais perdidos, mais desconectados. Brené Brown ressalta que, no fundo, esse comportamento reflete nosso medo de vulnerabilidade. A dependência das redes e das telas é uma tentativa de preencher um vazio que só a conexão humana verdadeira e a fé podem suprir. Onde está o nosso papel como filhos de Deus? Estamos sendo imitadores de Deus, como a Escritura nos orienta, Efésios 5:1? Ou será que estamos perdendo a essência de quem fomos chamados a ser? Talvez, como sugere James Clear em seus escritos sobre hábitos, seja a hora de repensar nossas escolhas diárias, priorizando aquilo que realmente edifica nosso espírito e nossas relações. Mas, assim como naquela época, Deus sempre levanta alguém, um Noé moderno, talvez não com barba longa e cajado, mas com a mesma sensibilidade espiritual. Talvez seja alguém que já trabalhou com tecnologia, que conhecia muito bem esse mundo digital, mas que percebeu o vazio que ele deixava no coração das pessoas. Como o bom samaritano, essa pessoa viu a dor alheia e decidiu agir. Ele parou para ouvir a natureza, sentir o toque do sol, o sopro do vento. Ele redescobriu a beleza das pequenas coisas e percebeu que, no fundo, o que as pessoas mais ansiavam era conexão. Não conexão de Wi-Fi, mas conexão humana, espiritual, verdadeira. Foi aí que ele teve uma ideia: construir uma nova arca, não com madeira, mas com propósito. Um espaço onde as pessoas pudessem se encontrar, compartilhar amor e esperança e, acima de tudo, reencontrar Deus. E essa ideia não surge do nada.
Pense nas palavras de Brené Brown, que defende a vulnerabilidade como a base da conexão humana verdadeira, ou em Alain de Botton, que enxerga na espiritualidade um antídoto para a solidão moderna. Até mesmo Oliver Burkeman destaca que a reconexão com o que realmente importa é um ato revolucionário em um mundo saturado de distrações. O Noé moderno entende que a tecnologia pode ser uma ferramenta, mas nunca o destino final. Assim como James Clear nos ensina sobre os pequenos hábitos que transformam vidas, esse novo Noé começa com ações simples. Desligar o celular durante o jantar, plantar uma árvore, ouvir alguém sem pressa. Essas pequenas ações, quando guiadas pela fé, têm o poder de transformar não só indivíduos, mas comunidades inteiras. Imagine que de repente tudo desliga, o Wi-Fi some, os aplicativos travam e a sociedade que dependia dessas conexões instantâneas entra em colapso. É um cenário que Naval Ravikant já mencionou em suas reflexões. Como nos tornamos dependentes de distrações digitais para fugir de nossas próprias inquietações internas. Ele afirma que, sem essas distrações, somos forçados a encarar a essência de quem somos, muitas vezes com desconforto. E o pânico surge. Pessoas olham para seus aparelhos como se fossem a única ponte com o mundo, mas agora estão desconectadas. Alain de Botton descreve esse tipo de vazio como um reflexo do afastamento espiritual. Sem um propósito claro, sem algo maior para guiar nossas vidas, ficamos à deriva em um mar de incertezas. No meio desse caos, surgem aqueles que compreendem a importância de voltar ao essencial. Como Ryan Holiday sugere, crises podem ser oportunidades para reencontrarmos nossa força interior e redescobrirmos o que realmente importa. Um abraço, uma conversa genuína, um momento de silêncio com Deus, esses pequenos atos se tornam âncoras em tempos de incerteza. E há quem veja na desconexão uma chance de recomeço. Oliver Burkeman destaca que o ato de desligar não é apenas uma perda, mas uma libertação. Sem a pressão constante por respostas rápidas, as pessoas começam a se reconectar com o presente, com a criação divina ao seu redor. Essas mudanças não acontecem da noite para o dia. James Clear lembra que grandes transformações começam com pequenos passos, uma comunidade que se junta para orar, uma família que decide jantar sem celulares, amigos que se encontram para caminhar e conversar. Cada gesto, embora simples, planta sementes para um futuro mais conectado com Deus e uns com os outros. E então, em meio a essa desconexão, surge algo novo. Pequenos grupos de pessoas começam a se reunir, não mais movidos por notificações ou likes, mas pela vontade de criar laços reais. Brené Brown destaca que a vulnerabilidade é o primeiro passo para construir uma comunidade autêntica. E aqui, isso se torna evidente. As pessoas começam a compartilhar suas histórias, suas dores, seus medos e encontram força umas nas outras. Oliver Burkeman descreve como esse tipo de simplicidade pode ser revolucionário. Voltar ao básico, ao que é humano e essencial, permite que o caos seja substituído por propósito. Em meio a essa simplicidade, as sementes de uma nova forma de viver começam a brotar. James Clear nos lembra que o poder dos pequenos hábitos não deve ser subestimado. É em ações diárias, como sentar ao redor de uma mesa sem celulares ou dedicar alguns minutos a ouvir alguém, que os alicerces para algo maior são criados. Aqui, essas pequenas escolhas se transformam em hábitos que unem. Ryan Holiday sugere que a verdadeira força surge nos momentos de adversidade. E esses grupos, embora pequenos, demonstram exatamente isso. Resiliência diante da desconexão. Eles se tornam exemplos de que é possível construir algo belo mesmo nas condições mais difíceis. Naval Ravikant menciona que a verdadeira riqueza está na liberdade.
E essa liberdade não é apenas financeira, mas espiritual. Esses grupos encontram essa liberdade na conexão humana, na fé e na simplicidade. Valores que o mundo digital muitas vezes nos faz esquecer. E é assim, nesse renascimento da comunidade, que um novo capítulo começa a ser escrito. E agora, meus queridos, o que vamos fazer diante desse dilúvio digital que ameaça nos afogar? Talvez seja o momento de construir nossas próprias arcas, mas não de madeira. Que tal começar no coração? Pense em tudo que aprendemos aqui. A importância de desconectar do barulho para conectar-se com Deus, de abraçar a vulnerabilidade para criar laços reais e de fazer pequenas mudanças que transformam nossas vidas. Brené Brown nos lembra que a força está na vulnerabilidade. Assim como Noé ouviu a voz de Deus e agiu, nós também podemos ouvir o chamado para uma vida mais plena e conectada ao que importa. Naval Ravikant nos diz que a verdadeira liberdade está em escolher o que nos liberta. Então, o que você vai escolher? A distração ou a reconexão? Que possamos olhar para o mundo, para a criação divina ao nosso redor, como um presente. Como Oliver Burkeman sugere, o simples ato de pausar e contemplar pode ser revolucionário. E que essa revolução comece em nós, nas nossas famílias, nas nossas comunidades. Lembre-se, mudanças grandes começam com passos pequenos. Desligar o celular durante o jantar, olhar nos olhos de quem está ao seu lado, agradecer a Deus pelas pequenas bênçãos e, acima de tudo, lembre-se de que Deus está conosco, mesmo no meio das maiores tempestades. Ele nos chama a ser luz, a ser sal, a sermos diferentes em um mundo que insiste em nos conformar. Como diz a Escritura, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Salmos 27:1. Então, eu te convido. Seja uma luz nesse mundo. Desligue o que te afasta de Deus e ligue-se ao que te aproxima dele. Compartilhe essa mensagem com alguém. Dê o primeiro passo. E se você foi tocado por essas palavras, comente aqui embaixo e deixe Deus usar a sua vida como testemunho. Depois de refletirmos sobre como o dilúvio digital tem nos afastado do que realmente importa, é hora de nos voltarmos para Deus em oração. Fechem os olhos, respirem fundo e abram seus corações. Vamos falar com nosso Pai Celestial, entregando nossas ansiedades e pedindo sua direção. Senhor Todo-Poderoso, Pai de misericórdia e bondade, nós nos colocamos diante de Ti com corações cheios de gratidão e também de anseios. Em um mundo tão barulhento, onde as distrações tentam nos desviar do Teu caminho, pedimos que Tua voz seja clara e constante em nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a desligar o que nos afasta de Ti e a buscar refúgio em Tua presença, onde encontramos paz e propósito. Pai amado, assim como Noé ouviu o Teu chamado para construir a arca, dá-nos sabedoria para construir nossas próprias arcas nos dias de hoje. Que sejamos instrumentos da Tua paz em um mundo dividido, que nossas ações reflitam o Teu amor e que cada pequeno gesto nosso seja uma semente de transformação. Ensina-nos a valorizar o simples, o olhar, o toque, a palavra amiga e a reconhecer Tua presença em cada detalhe da criação. Deus de graça e poder, fortalece-nos diante das tempestades digitais que tentam nos afogar. Que possamos encontrar força na Tua palavra, assim como está escrito: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Que essa promessa seja o nosso alicerce, lembrando-nos de que, contigo ao nosso lado, não há motivo para temer. Guia-nos pelo caminho da verdade e ajuda-nos a sermos luz para os que estão ao nosso redor. Finalmente, Senhor, entregamos tudo em Tuas mãos.
Que nossos lares sejam lugares de paz, nossas comunidades sejam faróis de esperança e nossas vidas testemunhem o teu amor. Molda-nos à tua imagem, Pai, e faz de nós instrumentos para a tua glória. Em nome de Jesus, nosso Salvador e Redentor, nós oramos. Amém.